Meus queridos, então hoje é um dia especial para nós, porque nós convivemos com esta alma querida que vai nos conduzir na reflexão há 7 anos, praticamente. É isso? Nesta existência. É um reencontro desses que a gente fica pasmo, obviamente, né? Mas é para isso que nós estamos na nossa existência. Esses reencontros fazem parte exatamente do conjunto da nossa própria evolução ético-moral espiritual. Nós vamos, no primeiro momento, fazer a nossa prece, que é fundamental, né? O nosso ambiente já nos é favorável, mas a gente vai evocar a misericórdia divina. Em seguida, nós vamos apresentar a nossa Fernanda, temos uma lição introdutória para que ela possa nos conduzir nesta obra-prima que estamos trabalhando este ano, inclusive, né? 50 anos depois. Unamo-nos em pensamento, então, por favor. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, força criadora que nos pôs no caminho evolutivo por um amor infinito, nos propiciando, dando-nos todas as condições para que gradativamente nesse imenso caminho que nos faz retornar aos seus braços amorosos com consciência de nós mesmos, desenvolvendo a nossa imensa gratidão, nos esforçando sobremaneira para refletir a vossa infinita bondade, o vosso infinito coração, o vosso amor infinito, a vossa compaixão por todos nós. Despertamos, Senhor amado. Em contrapartida, verificamos uma imensa responsabilidade, porque a nossa felicidade está exatamente a cargo de cada um de nós. Na medida em que buscarmos compreender a estrutura da própria evolução, através do trabalho no bem, conosco mesmo, com o nosso semelhante, vamos desenvolvendo os nossos níveis conscienciais e, em contrapartida, acelerando o nosso processo de redenção. Temos certeza absoluta, como nesta existência derradeira, que marca um ponto realmente profundo na nossa caminhada, como divisora de água, nos propiciará lograrmos êxitos consideráveis e retornarmos para casa brevemente em condições mais favoráveis. Que os vossos filhos maiores, mais lúcidos, que nos envolvem ternura e carinho, que avalizam as nossas reencarnações, possam nos envolver numa ternura maior, bem como a própria expositora, para que a mensagem compartilhada conosco marque profundamente nos nossos corações. Abençoa a nossa proposição, Senhor, e se conosco todos os instantes da nossa vida. Que assim seja, Senhor. Fernanda Vaz reencarnou nessa existência em Petrópolis. Eu sempre brinco com ela que ela entende tudo de morro abaixo, né? Fernanda é especialista nisso. Ela é de 1977, vinculou-se à doutrina espírita em 1998 e desenvolveu toda a sua obra nesses 7 anos que esteve aqui conosco, na maior parte do tempo, na Sociedade Espírita Amor e Caridade, fundamentalmente na sua obra social, o IEM, que é o instituto que apoia aquelas criaturas queridas lá no bairro do Morumbi. A obra social da SIAC, ela se doou muito para aquela atividade e ficou marcado nisso, né? Trabalhou conosco na regional, também como na própria SIAC, e a nossa Fernanda, o ano passado, bacharelou-se em letras pela nossa UniOeste, né? Atingiu uma etapa muito boa na sua existência. Ela vai trabalhar as pregações evangélicas de Nestório. Talvez soe assim meio estranho Nestório para nós outros, né? Mas é o nosso querido benfeitor Emmanuel, numa de suas existências. Ano passado nós trabalhamos a sua obra há 2000 anos, e esse ano, então, 50 anos depois, que é esta obra aqui, né? Embora ele não seja o personagem central, mas é interessante realmente verificarmos a quanto anda esse espírito
depois de há 2000 anos. Né? No prefácio do livro eu separei apenas um parágrafo, que a Fernanda vai trabalhar essas questões. Aqui diz o seguinte para nós. Diz o benfeitor, então, Emmanuel, falando exatamente dele como Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, e como Nestório agora. Né? Ele diz assim, Há 2000 anos, a obra anterior a essa, que é de 39, essa aqui é de 40, buscávamos encarecer, uma época de luzes e sombras, onde a materialidade romana e o cristianismo disputavam a posse das almas, num cenário de misérias e esplendores. Está muito diferente, né? Entre as extremas exaltações de César e as maravilhosas edificações em Jesus. Ali, Públio Lentulus se movimenta num acervo de farrapias morais e deslumbramentos transitórios. Aqui, nesta obra, entretanto, como o escravo Nestório, observa ele uma alma. Então, veja que tem uma conotação diferente. Refiro-me a Célia, figura central das páginas desta história, deste livro, cujo coração amoroso e sábio entendeu e aplicou todas as lições do Divino Mestre. Entendeu e aplicou, né? No transcurso doloroso de sua vida. Na sequência dos fatos dentro da narrativa, seguirás os seus passos de menina e de moça, como se observasses um anjo pairando acima de todas as contingências da terra. E tudo isso é verdade. Santa pelas virtudes e pelos atos de sua existência edificante, seu espírito era bem o lírio nascido do lodo das paixões do mundo para perfumar a noite da vida terrestre com os olores suaves das mais divinas esperanças do céu. O Nestório vai falar desta alma. E a Fernanda vai fazer uns links muito interessantes a respeito destas questões. Portanto, nós vamos ter o prazer de ouvi-la mais uma vez. Muito boa noite a todos, a todas. Sejamos muito bem-vindos, abraçados, envolvidos por esses amigos espirituais que estão aqui conosco. E que bom que nós também estamos aqui. É com muita alegria que nós estamos aqui, tendo a oportunidade de falar de um tema que nos é muito caro ao coração. Que bom quando a gente pode escolher o tema. E a gente escolhe com muita alegria, porque, como o Vani já nos disse, Nestório foi uma existência já de algum tempo atrás do nosso querido benfeitor Emmanuel, o benfeitor do Chico, e benfeitor de todos nós de alguma forma, né? Porque quando a gente acessa os livros de Emmanuel, que ele deixou aí um grande legado, é uma grande riqueza. Eu tenho um carinho muito grande por esse benfeitor, que ele me ajuda muito. Então aqui é uma capa antiga do livro, o Vani já mostrou. Eu quero começar pedindo o amparo da espiritualidade, é claro, para que a mensagem possa fluir da melhor forma. É uma mensagem muito interessante, atual, apesar da gente começar com as pregações evangélicas de Nestório, século II do cristianismo, é bem atual, a gente vai entender já. Então eu quero começar pedindo amparo, agradecendo os benfeitores e divulgando a obra. Divulgando a obra para aqueles que não leram, para aqueles que leram, voltar até a obra. E divulgar os outros romances históricos. Eu não trouxe, mas são 5 romances históricos. E esses romances históricos, eles têm uma característica em comum. São romances psicografados pelo Chico, pelo benfeitor, ditado pelo benfeitor Emmanuel. Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. Essas 5 obras têm como característica principal resgatar a essência do cristianismo. Aí refletimos sobre a essência, trazendo personagens reais que vivenciaram experiências muito profundas com o Mestre Jesus. E foram experiências tão profundas, tão fortes, que marcaram muito a existência de cada um deles. Imaginemos nós estarmos em contato tão direto com Cristo, né? Que foi o caso do senador Públio Lentulus, a encarnação anterior da história, não é? Então foram experiências tão profundas que eles trouxeram essa experiência, colocaram à nossa disposição, para que nós aprendêssemos algo. É sempre útil, é sempre válido. Então eu convido todos a lerem as obras. Se não gostarem da exposição ao final, não tem problema.
mas leiam as obras. Não tem nada a ver comigo, né? Não com vocês disposição, mas leiam as obras. Busquem. São 5 romances históricos, personagens reais, que estiveram com Cristo, direta ou indiretamente, e que tem muito a nos mostrar, para pensarmos sobre nós mesmos. Como diz o nosso amigo, essas obras são um espelho para a gente pensar o nosso próprio encontro e desencontro com o Mestre. Mas então agora, dando continuidade aqui, começando a nossa exposição, aqui está a capa mais recente, 1940 a publicação, como o Rani nos falou, episódios da história do cristianismo no século II. Lembrando que a partir do século III começou um desvirtuamento da mensagem, da essência do cristianismo. A partir do século III. Mas aqui no século II a gente já encontra algumas coisas que já começam a destoar um pouquinho. Interessante a gente pensar. E eu quero situar vocês. Essa passagem que está em Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50, também em Marcos, também em Lucas, mas eu destaquei Mateus, porque naquele momento em que acontece a pregação de Nestório, Nestório está nas catacumbas, numa das catacumbas, com alguns cristãos reunidos ali. A maioria eram escravos, mas também tinham alguns romanos ali no meio daquelas pessoas. À noite, madrugada, nas catacumbas. Era um período histórico em que os cristãos eram perseguidos. E eles liam um trecho, no versículo 2, do Novo Testamento. Naquela época já tinha os escritos de Mateus, Levi, também visto como Levi. E eles liam um trecho e comentavam. E quando Emmanuel nos fala desses momentos, a gente fica tentando buscar na memória, imaginar o quanto era rico e valoroso isso, né? Escondidos, arriscando a própria vida, a existência física, as pessoas se reuniam de madrugada para ouvir notícias, boas notícias, falar do Mestre. E aí nessa noite, em que Nestório, nessa madrugada, está reunido, era uma outra pessoa que ia fazer pregação, não era ele. Mas o Senhor que ia fazer, era o Senhor, ele havia sido preso. E aí na história, alguém comenta o versículo, esse versículo conhecido nosso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Um versículo conhecido, né? Do Cristo. E aí, na história, se coloca para comentar. Então o rapaz apenas coloca o versículo e diz se tem alguém que gostaria de fazer um comentário, né? De trazer uma explanação. E na história vai. Fala de forma linda, brilhante. Emmanuel tinha, o benfeitor já tinha naquela época, né? A eloquência, já tinha essa capacidade de síntese, de trazer reflexão. E ele vai falando de forma brilhante, muito interessante. Nós destacamos algumas coisas. Eu não vou ler o versículo, vocês já conhecem, né? Eu quero destacar esse ali. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Palavras atribuídas ao nosso Mestre Jesus. Vou destacar só o finalzinho. Estendendo sua mão sobre os seus discípulos, disse o Mestre: eis a minha mãe e os meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão de mãe. É um versículo, é um trechinho que as pessoas às vezes se utilizam dele para fazer interpretações que dizem que Jesus estaria negando a mãe, os irmãos. A gente sabe que isso é uma contradição, não faz sentido. A gente tem que entender o todo, não faz sentido diante de toda a trajetória de Jesus. A proposta de Jesus é bem clara para nós que somos espíritas, ou quem não é, está chegando, também eu acredito que já tenha esse entendimento, de que a proposta de Jesus era mostrar essa amplitude. O tempo todo Jesus veio educar o nosso olhar, mostrar, ampliando os nossos horizontes, mostrar aquilo que talvez nós não estivéssemos vendo, claro que não estávamos. E nessa passagem específica, ele estava falando da fraternidade, sobretudo da fraternidade. Porque amar os nossos próximos, embora às vezes é um desafio também, mas é fácil. Cuidar dos meus aqui, muitas vezes é fácil. Mas Jesus veio ampliar, sempre nos mostrando que precisamos enxergar um pouco mais. Então aqui eu não gostei muito dessa imagem, mas eu trouxe. Eu queria um globo mesmo, mas por outro lado, e serve assim também. Nós sabemos que não é plano, né? Claro. Então a proposta do Mestre, naquele momento que a história vai falando, é dilatar o conceito de família no plano universalista. É ampliar. E hoje nós temos esse entendimento, né, do nosso planeta Terra, o globo, como eu falo para vocês, eu preferi o globo, mas
por outro lado, assim também me interessa, para a gente visualizar nos continentes e tal. Mais do que nunca, hoje, nós temos a globalização, mais do que nunca atrás. Então já não faz mais sentido nós ficarmos apenas enxergando o nosso pequeno quadradinho, o nosso pequeno bairro. Quem tem filho vai lembrar mais ou menos, não sei, né, as tarefinhas assim. Meu filho fez uma tarefa um tempo atrás, de vez em quando eles vão ampliando, que é do bairro, né, da casinha, daí tem a rua, do bairro, tem o município. Não sei se tem alguma professora aqui, aí o pessoal faz lúdico, bota nas caixinhas, vai fazendo uma caixinha pequena, maior, até chegar no plano. Então é interessante essa imagem para a gente pensar nessa amplitude que nós somos convidados o tempo todo. Mas caminhando um pouco mais, nós trouxemos um fragmento, claro, do histórico, dizendo, ele fala que a fraternidade é o alvo de Jesus. Todos nós, homens e grupos, coletividades e povos, somos membros de uma comunidade universal. Fraternidade essa que um dia nos integrará a todos como irmãos, bem amados e para sempre. Lembrando que está falando isso aqui no século II, 152, 151, mais ou menos, depois de Cristo. Aí, Emmanuel já, agora, recentemente, em 1940, recentemente comparado com o anterior, né? Numa questão, 348 é o número da questão, lá no livro O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas, o médium também é Francisco Cândido Xavier, foi perguntado a ele, então, porque qual seria essa causa da indiferença dos homens pela fraternidade sincera? O mestre vem pregando, nos falou disso naquele momento, e por meio dos seus discípulos, fiéis, alguns muito fiéis, ele vem falando dessa fraternidade. Nós temos Gandhi, temos tantos outros expoentes, a gente fala daqueles que apareceram, mas há outros que não tiveram tanta visibilidade, também trabalhando nessa linha da fraternidade. Mas mesmo assim, e olha a pergunta que foi feita, qual é a causa dessa indiferença dos homens pela fraternidade sincera? Observando que há geralmente em todos um grande entusiasmo pela hegemonia material do seu próprio grupo. Suas cidades, clubes, agremiações onde se verifique a evidência pessoal. Por que a gente ainda, depois de tanto tempo com essa mensagem de fraternidade, por que a gente ainda tem dificuldade? A gente tem, vamos ser sinceros. É a minha casa espírita. É o meu grupo. Não é assim? Nós ainda não somos assim? Nós temos dificuldades de relacionamento e temos sim. E aí o benfeitor nos responde. Olha que interessante a resposta. É que as criaturas, de um modo geral, há exceções, né? Ainda tem muito da tribo, Jesus amado, encontrando-se encarceradas nos instintos propriamente humanos, nas lutas das posições e das aquisições, dentro de um egoísmo quase feroz, como se guardassem consigo indefinidamente as heranças da vida animal. Ou seja, justificava antes, né, a gente ter o cuidado num grupo menor, é lógico, né, não tínhamos condições ainda de ter essa percepção ampliada, mas os tempos foram passando e estão passando. Hoje, com recursos da tecnologia e tudo mais, já não está mais cabendo, já não cabe mais eu me fechar e achar que nada está conectado. Só eu, meu grupo, Israel, aqui. Será que é assim? A vida vai mostrando para a gente o tempo todo que não é bem assim. Não que nós não tenhamos as nossas responsabilidades individuais. Não é disso que eu estou falando. Mas nos fecharmos no nosso pequeno grupo, né? Lutarmos e brigarmos por essa tribo, será que ainda cabe? Eu achei muito interessante o benfeitor falar sobre isso em 1940, talvez esteja desatualizado. Não sei, mas eu acredito que não. E aí agora, quando está em azulzinho, não sei se dá para perceber o azulzinho, voltamos para o Nestor, há um século II. E ele vai falando assim, acredito que o Evangelho, olha a percepção de Nestor, acredito que o Evangelho não poderá ser integralmente compreendido em nossos tempos amargos, de devassidão e decadência, ele está falando da sociedade romana, sobretudo, né? Todavia, enquanto as forças mais poderosas do mundo se concentram neste império, Roma, cheio de orgulho, impiedade, preconceitos e tantos outros problemas, outras energias profundas,
trabalham no seu organismo tormentado, preparando o advento das civilizações do porvir. Eu tenho uma admiração muito grande por essa história, porque ele não se preparou para fazer essa pregação que nós preparamos, em tese, né? Se preparou. Mas eu digo, foi lá conversando. E é linda a pregação, trazendo alguns trechos. Ele vai dando essa visão, ele entende que o Evangelho não ia ser compreendido na totalidade. É claro que não. Logo depois desse momento, dessa madrugada, ele é preso. E ele vai para o circo. Ser crucificado, não, mas vai ser devorado por leões. É flecha? Não é para flecha. É flecha. Ele vai para o circo e martírio. Então, logo depois, então já estou falando para vocês que na história, nesse livro, ele morre. Né? Tem que avisar para eles que morre. Mas vocês podem ler, né? Mas ele morre, tá? Ele desencarna. Ele desencarna, não morre. Mas é muito interessante. Então, esse momento em que ele está falando, ele tem essa consciência, essa lucidez, de que o Evangelho não seria. Mas eu quero destacar quando ele coloca que outras energias profundas é a movimentação espiritual. É claro que existe. Paralelo ao que está acontecendo, fundindo-se com os acontecimentos aqui, que nós registramos materiais, existe uma movimentação espiritual, sempre houve. Existe. Nós, muitas vezes, só percebemos a movimentação material dos homens, dos encarnados, preparando o advento das civilizações do porvir. Aí ele continua dizendo que outros povos serão chamados a dirigir os movimentos do mundo. E é fato. Um pouco depois, vai tendo a decadência do Império Romano, e um pouco depois, Roma vai perdendo suas forças gradativamente. E hoje Roma é um mito lá, né? Mas não tem mais a força que tinha, não é mesmo? Então, muito perspicaz toda essa colocação dele, a partir daquela colocação, daquela passagem registrada por Mateus. Mas enquanto o espírito agressivo da guerra permanecer entre os homens, com um monstro de ruína e sangue, aí aqui ele dá uma imagem da guerra interessante para a gente pensar, não é mesmo? Monstro de ruína e sangue será sinal de que as criaturas não se realizaram interiormente, para serem os irmãos do Mestre puros e pacíficos. E aí o convite é pensar no macro e no micro, no movimento, né, da guerra, um movimento maior, coletivo, e um movimento individual. Porque o mundo é feito por indivíduos, por pessoas, instituições, né, que vão se juntando, pessoas vão juntando e vão formando instituições. Então ele diz, enquanto o ser humano, os indivíduos não se harmonizarem, não se iluminarem, não se melhorarem interiormente, e aí, quando ainda existe a guerra, é sinal de que algumas coisas ainda não estão, é um indício de que muitas coisas não são acertadas. Ele está falando de verdade, a essência da mensagem. E aí agora eu falo para a atualidade. Abro um pouquinho lá na história e vamos pensar agora, 2015. De acordo com a ONU, mas já está defasada essa informação, o número de refugiados no mundo supera atualmente 61 milhões de pessoas. É muita coisa. Quantos habitantes você não consegue? Vamos falar em 500? Meio milhão? Não? 300? Eu queria arredondar. 300 já não está funcionando, imagina com 500. Eu estou querendo colocar mais. 500, tá, 300. 300, gente, seria muito cascavel, não? Eu queria colocar 500 para fazer a conta redonda. Quantos cascavéis? Quantas cidades? Quantos municípios? Só para a gente pensar, é um número muito alto. 61, não é mil, não, milhões. É um número muito alto, já está desatualizado. É o maior desde a Segunda Guerra. Essa imagenzinha, não sei se dá para ter noção, para mostrar. Lá no fundo está o planeta Terra, o planeta nosso, o planeta Terra. Então, só para a gente ter uma ideia, começa ali em 1989, né, que é o primeiro, e vai até 2013, que é a maior, a vermelha, para ver o número crescente, que foi crescendo. Por que trouxe essa informação da ONU, essa questão dos refugiados? Porque ele falou da guerra.
foram lá atrás. E eu falei que eu ia tentar fazer links aqui para a gente pensar a atualidade da aplicação bíblica. A proposta, a essência daquela pregação de história era falar de Cristo, mostrando a questão da fraternidade. Então, nós temos que fazer um link com a realidade. Tem um vídeo muito interessante, eu não lembro se é 7 ou 8 minutos, ele não é longo, é menos de 10. A Nação dos Deslocados. Se a gente colocar lá no YouTube, a gente encontra. Muito interessante, é um vídeo feito pela ONU, falando dessa questão dos refugiados. É claro que aqui entra outras coisas também, tragédias naturais, mas sobretudo a questão da guerra. As tragédias naturais, há uma movimentação, então tem coisas que nós não podemos evitar, o homem não pode. Agora, na questão da guerra, a gente sabe que o homem se compromete individualmente e coletivamente as nações. E aí, nós trouxemos algumas imagens recentes também, muito recentes. Porque se a doutrina, o tempo todo, a doutrina dos espíritos, nos propicia ampliar os nossos horizontes, relembrando muitas coisas que Jesus já havia nos dito, falando outras que ele na época falava que ainda não tinham sentido para a gente, por causa do avanço da ciência que agora nós temos, não é isso? Então nós precisamos ampliar. São imagens da internet, mas são imagens reais. Ainda de refugiados, ainda da questão da Síria, toda essa destruição, e a gente pensa, poderia ser um cenário de filme, né? Seria muito bom, né? Que fosse só cenário de filme, você não acha? Seria melhor assim? Eu acho. Só cenário de filme. Imagina uma realidade assim. Mas existe, ainda existe, é atual isso aqui. E aí, esse vídeo que eu falei para vocês da ONU, fala que a maior parte, mas eu não acreditei, meu amigo, eu sou meio cética, falou que a maior parte são crianças. São crianças que ficam órfãs. Será? Vamos ver. Mas a maioria é criança. E aqui tem, né, vários grupos. Então imagina você não ter mais a tua referência. A cidade, a tua rua, a tua casa. Lembra das caixinhas que eu falei para vocês, do trabalho das crianças lá, como faz? Tem a rua, primeiro começa com a casinha, uma caixinha pequenininha. Aí tem a rua, tem o bairro, tem o município, tem o estado, tem o país. Imagina você não ter mais essas referências. Que coisa, né? Aí aqui a imagem, crianças sírias em tendas em acampamento de refugiados da Guerra Civil do Líbano. Essas são sudanesas, a gente pensa é ficção, é muito longe de mim isso, ficção. Crianças sudanesas tentando pegar alguns peixes, como eles, mais de 20 mil pessoas já fugiram dos bombardeios e violência que afetam o estado Nilo Azul do Sudão para se juntar ao campo de refugiados Douro, no sul do Sudão, onde esperam encontrar alimento e abrigo. Esses campos de refugiados, que era para ser algo momentâneo, para acolher, para resolver naquele momento, para assistir feridos e tal, acaba sendo um lar, acaba sendo uma morada fixa, a residência de muitas pessoas, sobretudo crianças. Aqui, dados também, não tem em todos os países, alguns, República Democrática do Congo, Iraque, Sudão, Somália, Síria, Afeganistão. É o país e o número, talvez esteja desatualizado. É só para a gente pensar, né? E aí nós somos para o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, é a base da doutrina dos Espíritos. Quem não estudou, vale a pena estudar essa obra. É muito rica, é muito atual, perguntas e respostas, perguntas interessantíssimas, que propiciam respostas que nos fazem pensar, que nos mostram ângulos diferentes da nossa própria vida, da realidade. A questão 831, Kardec faz uma pergunta interessante. Kardec, ele era danadinho para fazer pergunta, muito boa. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Vamos fazer uma leitura diferente aqui. Raças, na época de Kardec, tudo bem. Agora a gente, né, raças só tem raça humana, etnia. Então a gente troca a palavra, a gente quer essência, né? A gente não quer palavra, a gente quer essência. Então, vocês entenderam a pergunta? Pergunta perspicaz, interessante, porque, vamos ser sinceros, existe essa desigualdade que é natural das aptidões. Tem uns que têm habilidades mais manuais, outras artísticas, outras intelectuais.
Eu, se eu dependesse de habilidades manuais para sobreviver com a frio, ele desenvolveu, mas extremamente fome. Mas não tem. Então, cada um tem, individual e grupos coletivos. Não é assim que acontece? Claro que é. Então, essa foi a pergunta. Mas então, essa desigualdade não colocaria uma sobre a dependência? Olha a palavra que ele usa. Um grupo étnico, um grupo sob dependência de outro? Vamos ver o que os espíritos nos dizem. Sim, colocaria. Mas para que estas, aquelas mais envolvidas, por uma série de condições, né, as elevem e não para embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Mais ou menos puro não é o sangue que corre em nossas veias, mas é o espírito. Então, por que nós trouxemos isso aqui? Estamos falando de refugiados, pensando na questão da guerra, estamos pensando na questão da fraternidade. Pegamos um trecho lá da história, lá no século II, para pensar hoje, para pensar as essências do cristianismo. Vamos ver aqui. Essa imagem não vou explorar demais não, mas eu quero só pensar o seguinte: continente africano, tem muito a ver com a nossa história. Aqui no sul eles não chegaram antes, mas estão chegando agora, vindos do Haiti. Estão chegando. A gente sabe que a indumentária física é uma coisa, né? Mas o espírito, quem sabe, né? Nós já tivemos em outras paragens, é claro, né? Então, o continente tem muito a ver com a nossa história, com o Brasil, tá? O continente africano. As cores, que eu acho que dá bem para ver, diz quem é o dono. Verdinho, a maioria, né? França. Aí tem ali roxinho, amarelo, verde mais claro, rosa. O que eu quero mostrar com isso? Que o continente africano ele foi fatiado. Isso aqui é do século XIX. Eu pesquisei vários, né? Vai ter uma diferença às vezes de um para outro. Século XIX. Aí já não era mais a questão da escravidão daquele jeito, mas era a questão dos recursos. Então, se a gente for pesquisar a fundo, e aí tem datas, anos, a gente vai ver o quão recente alguns países da África se libertaram da presença do colonizador. Porque essa colonização, que deveria acontecer, mas não da forma como aconteceu, talvez, vamos pensar assim, seria uma troca. Mas peraí, não para escravizar. Fazendo link com que a pergunta do livro dos Espíritos. A troca. E não para escravizar. Não para tirar vantagem material. Porque tem uma lei que é universal para todos nós, que é a ação e reação. Então, pela questão da justiça divina, não a justiça dos homens, como é que será que depois vai ficando isso? Se eu, europeu, vou lá, tenho intelectualmente mais capacidade por uma série de questões, porque tive outros meios, outras condições, outros estímulos no meu país, aí eu vou lá, no país do outro, e eu vou tirar proveito. Nesse momento do século XIX, Revolução Industrial, era o período da questão das matérias-primas. Então eu vou lá, tiro do país do outro tudo que eu quero, tudo que eu preciso, escravizo ele, é uma forma de escravização também. E tomo conta, tomo posse daquilo. Como é que será que depois vai ficar isso? Pela questão da justiça divina, por aquilo que a gente estuda e percebe na doutrina dos Espíritos. Como é que fica isso? Fica por isso mesmo? Será que é assim? É claro que existem várias possibilidades. Na doutrina espírita a gente aprende que não é assim, sempre vai ser desse jeito. Não. Há casos e casos. Mas vamos pensar, é possível que muitos desses espíritos que são os exploradores, são os colonizadores, depois encarnem lá. Será que não? É possível. Porque o povo da França e da Inglaterra, sabe? Pois é. Ou fica lá e fica fazendo bagunça, porque aí o poder que ele tinha antes, ele quer ter. Onde que eu quero chegar? Vocês podem chegar também nas cabecinhas de vocês, mas eu quero chegar num caminho específico. Agora, estamos de refugiados. Agora, África agora, 2015. Isso aqui diz bem da África. É uma realidade, não é um estereótipo, é uma realidade. Apesar das ditaduras e sangrentas guerras civis, a maioria dos países na África, no continente africano, tem guerra civil, ou acabou de ter, ou está em iminência de entrar. Guerra civil, guerra interna. Aí aqueles, vamos supor, né? Aqueles que antes iam para lá, para, né, colonizador, sede do poder,
esse é um problema nosso, ser humano, vai para lá e fica, etnia com etnia, que são as guerras civis. E as ditaduras, Jesus amado. Tem um filme chamado O Último Rei da Escócia. Já assistiu? É duro, né? Aí você pensa, eu, ignorante, assistindo, né? Falei, ficção. Acaba um filme, eu sou assim, acaba um filme para eu pesquisar. Foi verdade, gente. O homem morreu há pouco tempo. Estava lá no Iraque, né? No Iraque que ele estava, né? Ele ganhou asilo lá, viveu super bem, ó. Matou todas as esposas dele, não era terrível. A pele era negra. Será que esse homem era de lá antes? Acho que ainda fico imaginando, né? Tá, então, a instabilidade do continente africano é uma herança do caótico processo de colonização. Essas divisões que foram sendo feitas não foram respeitando etnia, tribos, grupos, aspectos culturais, religiosos, foram respeitando os interesses do europeu, do homem branco que estava lá. Então, hoje, isso aqui que a gente vê que é uma realidade, eu repito para vocês, não é um estereótipo. Se alguém depois descobrir que é, eu dou meu e-mail, você manda para mim as informações, não é. Isso aqui é o resultado, é a consequência daquilo ali, de um caótico processo de colonização. Ainda bem que nós, que estamos em Cascavel, não temos nada a ver com isso, né? Ainda bem que eu estou lá em Belo Horizonte, estou longe do caramba, não tem nada a ver com isso, né? Ainda bem, nada a ver. Voltando para a fraternidade, porque essa é a ideia, essa é a proposta, essa é a mensagem da noite. Todas aquelas imagens, todas aquelas informações, não é para desalentar ninguém, não é para ninguém sair daqui triste, é para a gente pensar em fraternidade. Sair otimista, sair consolado, mas sair também com ânimo e com a vontade de pensar de que forma eu posso ser um pouco mais fraterno, né? Então, fraternidade. Voltando para o livro O Consolador, lá na questão 350, lembrando que ele foi publicado em 1940, Emmanuel nos fala da fraternidade de forma muito bonita. Ele fala que a fraternidade é a lei da assistência mútua, da solidariedade comum, sem a qual todo o progresso no planeta seria praticamente impossível. Aí a gente pode pensar assim, mas o progresso é uma faceta, um pedaço da lei natural? Da lei divina? Também não é uma lei divina, é um progresso, a lei do progresso? Sim. E nós todos estamos inseridos nessa lei, todos nós vamos progredir, estamos progredindo individualmente, coletivamente. No entanto, como se dá esse progresso, aí já é uma questão de escolha, de livre-arbítrio. E ele fala pra gente que a fraternidade é um elemento fundamental no progresso. Fundamental, interessante. Nós grifamos lei de assistência mútua e a solidariedade comum. Falando também, continua a questão, a resposta dele, né? Cooperação sincera e legítima. Cooperar. Cooperar junto, ao lado, estar junto. Sincera e legítima. Aquele que coopera, nos fala Manuel, cede, doa algo sempre de si mesmo. Isso aqui nós destacamos porque vai na contramão, vai de encontro, não vai ao encontro, vai de encontro ao egoísmo. Porque quando a gente cede alguma coisa de nós mesmos, e cada um pode buscar pela memória e pensar numa situação real e concreta, ou na vida de vocês, ou na vida de alguém que vocês conhecem. Quem coopera cede alguma coisa de si mesmo. Não é assim? Na empresa, dentro de casa, na casa espírita, no trabalho voluntário. Não é assim. Será que o benfeitor estava viajando? Não. E vai contra o egoísmo. Vai contra. O egoísmo é o quê? Eu, no meu mundo, no meu umbigo, no meu quadrado. Na minha casinha. Vai contra. É diferente. Contramão. Então essa é a proposta da fraternidade. Voltando aqui na história, tem azulzinho. O reino de Deus deve ser fundado sobre os corações, não erra mais, né? Sobre as almas, e não poderá conciliar-se nunca neste mundo com qualquer expressão política de egoísmo humano ou de doutrinas de violência que estruturam os estados da terra. Ele já estava fazendo uma projeção
parecia, né? Sabendo que, de certa forma, o cristianismo seria oficializado e teríamos aqueles problemas todos que a gente sabe, históricos, de ocupação, de perder o sentido e a essência. Então, isso aqui também tem muito a ver com a atualidade. Se a gente for pensar, fazendo a relação com as questões que nós estamos falando da fraternidade. Para ficar um pouco mais claro, nós trouxemos essa pergunta, que também está lá no Livro dos Espíritos, 932. Pergunta que gosto muito, que gosto. Por que no mundo, então, porque parece que isso tudo aqui é muito bonito na teoria, né? A gente fala, nossa, bonito. Mas não é assim que funciona, a gente olha lá para fora e vê que não é assim. Aí a gente pega essa pergunta aqui, que Kardec fez para os espíritos, para os benfeitores. Por que no mundo tão a miúde, ou seja, frequentemente, no geral, a influência dos maus sobrepuja dos bons? Por quê? A gente vê tanta coisa acontecendo, né? Na vida real. E aí? A resposta é muito boa. Vamos à resposta. Fraqueza destes, dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, os bons, eles se pretenderão. E aqui a gente pensa nos bons com minúsculo mesmo, apesar de eu ter colocado em caixa alta em cima. Os bons com a letrinha minúscula. Com Deus. Os bons com a letrinha minúscula. Que podemos ser nós. Podemos ser nós. No pequeno bem que a gente faz. Nós podemos e devemos ser esses bons. Dentro da nossa casa, no trabalho, no trânsito, no supermercado, na fila. Quantas vezes? Acho que é Divaldo que dá esse exemplo. Você está numa fila, um monte de gente esperando. E é uma coisa chata a fila, né? Todo mundo na fila, aí aconteceu um problema, sei lá, pensem em várias possibilidades de fila, mercado, qualquer coisa que vocês quiserem, sei lá, estamos na fila. E aí está tendo um problema, por isso a fila não está andando. Aí começa um a reclamar e o outro, e a pessoa lá está nervosa, coitada, não está fazendo. Se a gente aumenta aquilo às vezes causa uma briga, dá um problema nada. Então, em pequenos momentos, nós podemos ser esses bons. E quando essa resposta é muito boa, eu não vou conseguir explorar como eu gostaria, porque ela é muito interessante. Quando o mal faz, ele faz barulho. E a gente vê isso muito. Quer ver? A gente vê? Isso aqui a gente lembra uma coisa, né? Traduzindo, sem tratada se você não morrer de rir. Foi noticiado, e muito noticiado, né? Noticiado que os franceses morreram, né? Foram quantos? Foram 12? 12, né? E esse mal foi ousado, né? Foi lá, explodiu, matou e causou e causa, né? O fanatismo religioso, né? Como que ele tem causado, assim, um furor e um movimento. Olha que barulho que faz, né? Mas, pensando também, ali é a Nigéria, de novo para o continente africano. Por que eu trouxe? Porque na mesma semana em que 12 franceses morreram, vamos falar 12 morreram, 2.500 pessoas morreram na Nigéria. Por motivos religiosos também, de fanatismo religioso. Só que esse mal, que também é audacioso lá, o mal é audacioso tudo quanto é lugar, né? Não foi muito noticiado, né? Eu, pelo menos, não fiquei sabendo muito, não. Aquele lá foi bem noticiado. E só um comentário que não é descaridoso, mas para a gente pensar. Essa charge aqui está light. Se a gente for buscar, as charges não eram light. Eu não estou dizendo que eu sou a favor do terrorismo, não. Por favor, se alguém registrar, eu não estou dizendo. E outro, grava aí. Está errado matar, está sempre errado. Claro que não. Não é dessa forma que a gente resolve. Quando a gente tem as criancinhas pequenininhas, a gente fala, né? Porque eles querem um brinquedo, vai lá e toma do outro e bate. Não é assim que resolve. Então não é matando que eu vou resolver o problema com o outro. Mas pensar também nos faz bem e precisamos. Que as charges não eram nada inocentes. Algumas eram muito desrespeitosas. Essa aqui é light, não ia trazer nenhuma desrespeitosa, claro que não, né? Mas só para a gente pensar. E aí, falando sobre essa questão de que estava acontecendo na mesma semana lá na Nigéria, nós temos um rapaz, eu não peguei o nome dele, lá na internet, que ele fala o seguinte, é um repórter. Ele fala que é quase impossível que audiências em países mais desenvolvidos
Simpatizem com os detalhes dos ataques de Baga, Nigéria, nos quais os civis fugiram de um exército de saqueadores para os pântanos do lago Chad, onde enfrentaram ataques de hipopótamos. Em contrapartida, é tragicamente fácil para a maioria dos norte-americanos e europeus, também que a gente não está incluído, né? Não é nem norte-americano nem europeu, imaginar terroristas atacando suas cidades, ó, a identificação. Então, com o problema da França, as pessoas se identificam fácil. Ou seja, os ataques em Baga e Maiduguri, Nigéria, todos, parecem incrivelmente distantes, enquanto os ataques em Paris parecem locais, parece que foi aqui que favela, relevantes, urgentes, mesmo para as pessoas equidistantes das duas situações. Nós somos longe tanto da Nigéria quanto da França, Paris. Em parte, é difícil imaginar os acontecimentos na Nigéria, porque nos deparamos com tão poucas notícias africanas em geral. A visibilidade não chega para nós. Há outras coisas acontecendo, muitas, mas não chegam. E a gente também está ocupado demais com as nossas coisas. Não está sabendo. Aqui é uma imagem, e é terrível, quando a gente busca saber um pouco mais, é terrível o Boko Haram, não sei se é assim que pronuncia, eu já vi pronunciando assim, né? Boko Haram, bom de pronunciar, né? Mas é um grupo que não é considerado ainda fanatismo, imagina se não, né? Mas é um grupo altamente audacioso e que está matando muita gente, né? Nigéria, Camarões, Chad, naquela região ali. Boko Haram quer dizer tudo que vem, mais ou menos isso, né? Tudo que vem do Oriente é ruim do Ocidente. A educação é pecado, é ruim. Então eles são muito radicais com a questão do Corão. É um grupo extremista. O grupo terrorista Boko Haram, alguns não consideram terroristas, pode ter assassinado, porque não tem a certeza, né? Nem se tem esses dados, 2.000 pessoas. Há informações que dizem 2.500. Na cidade de Baga, região nordeste da Nigéria, nos últimos dias, apontando o S ali, e conseguido dominar a região. Isso aqui foi naquela semana da França. Aí, nós pegamos lá a questão do 4.1, para fazer relação com tudo isso, já para caminhar no final, que os espíritos, eu não trouxe a pergunta, mas trouxe a resposta. Que eles falam para a gente sobre essas questões de fanatismo mesmo. Kardec fez uma pergunta. Mas então, as crenças nós temos que respeitar, mas e aí, quando começa a ultrapassar limites, como é que é isso? Eu não trouxe a pergunta. Quem quiser, é interessante buscar. Eu trouxe a resposta para a gente pensar. Eles falam para a gente, os benfeitores, ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejaria isso convencer. Se alguma coisa pode ser imposta, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar por violência. A convicção religiosa, política ou de qualquer ordem nunca será de imposição. Então, a violência, para acabar com a violência, a gente já sabe que não dá, né? A gente já sabe. Mas não sei se a gente aprendeu bem essa lição. Voltando para o Nestor, o mestre nunca nos abandonou. É claro que não. Então, há 2.000 anos ele foi embora e acabou? Não. O seu apostolado divino está sobrando dele. Seu olhar percussiente vai buscar o pecador no mais recôndito do desvão da iniquidade. E é pela sua ternura infinita que nós conseguimos caminhar indemnes nos desfiladeiros do crime e do infortúnio. Então nós sabemos que temos um livre-arbítrio, sim. Mas seremos sempre responsáveis pelas nossas escolhas individuais e coletivas. Então quando a gente condena, nós também estamos nos comprometendo. Podemos e devemos ver o mal. Que na verdade o mal, o L, contrário de bem, é ignorância. Profunda ignorância. Mas ele existe ainda, claro. Ele não é criação de Deus. O mal para Deus não existe, é nulo, é zero. Como nós vamos falar. O mal é criação nossa ainda. Da audácia daquele que tem a coragem de matar em nome das suas ideias. Esse é audacioso, o mal.
Mas os benfeitores espirituais falam de várias formas, para todos nós, para a humanidade inteira, que o bem precisa se movimentar. Aquele bem pequenininho que está escondido em todos nós, porque todos somos essência divina. Todos. Inclusive esses que estão no mal. Por isso que ele não existe. Ele é fruto da ignorância. E quando a gente traz essa colocação do Nestório, nós queremos relacionar com a seguinte questão. Todos nós, todos somos filhos de Deus. Aquele que morre, aquele que mata. Aquele que é assassinado e aquele que assassina. Também é filho de Deus. E também esse vai ter salvação. Mas depende dele. Então que não sejamos nós a descarregar em cima dele nosso julgamento. Como é que é a melhor forma de combater o mal? Qual é a melhor forma? O bem. O bem. Eu não vou conseguir ainda fazer um bem, mas um bem pequenininho, esse eu devo fazer. Essa é a nossa forma de combater o mal. O dia que as coletividades entenderem isso, estaremos no mundo de iluminação. Estamos caminhando para lá, estamos caminhando, dentro de nós. Aqui, finalizando, eu trouxe uma colocação muito interessante para ficar com uma reflexão final. Nesse livro, o Vanim comentou, en passant, que a personagem, você comentou, né? Eu pelo menos ouvi isso. O personagem principal é Célia, você falou da Célia, né? Vale muito a pena ler a obra, é linda. E a Célia não é nada frágil, a Célia é um espírito muito forte, que mostra pra gente, de forma muito sutil, de forma muito bela, a outra face que nós podemos dar para as coisas que não estão certas e que a gente já consegue movimentar. Então a Célia, no final quase do livro, ela está conversando com uma outra pessoa, eu não vou entrar em detalhes para não estragar. A Célia, ela está num lugar que é tipo um morto, que ela cuida daquele lugar, e a pessoa que está com ela conversando elogia, fala, nossa, mas né, que harmonia, que interessante, e as plantações e tudo e tal, a escola, que é uma escola para crianças, e ela vai conversando, vai mostrando. E em determinado momento tem os cabritos e os bodes, eu não vou lembrar certinho os bichinhos, mas acho que é cabritos e bodes, não eram ovelhas. E aí ela dá um exemplo. Ela fala que as crianças um dia ajudaram a resolver aquela questão, porque ela percebeu que os mais velhos ficavam brigando com os mais novos. Aí eu fiquei pensando na gente, né? Aqueles que sabem um pouquinho mais, pensando na questão da guerra, de tantas outras coisas, oprimindo o outro, né? O mais forte, essa lei do mais forte. Então ela diz como que eles resolveram a questão lá. Olha que interessante. Então eu quero acabar com essa reflexão, vou ler ali, para pensarmos. A espiritualidade divina, os benfeitores, eles têm muitas formas de movimentar e estão movimentando. A parte deles, sem dúvida, eles estão fazendo. Quando a gente olha, e aquelas informações que eu trouxe, não é para teorizar ninguém, é para ampliar os nossos horizontes. Quando a gente olha tudo isso, a gente pensa, meu Deus, mas um monte de regeneração, cadê? Está acontecendo. A movimentação está acontecendo. A parte da espiritualidade eles estão fazendo. A nossa, seremos responsáveis por essa. E eu não vou ser responsável pela tua. Você não vai ser responsável pela do dono. Nelson não vai ser responsável pela da Vera. Eu sei que você ama a Vera, mas você não vai ser. Nós somos responsáveis pela nossa parte. O que nós estamos fazendo em nome dessa nova era, dessa regeneração que está começando, essa fraternidade. Então, a solução da Célia, vamos pensar, né, nessa solução que ela deu lá. Será que é isso que a espiritualidade vai fazer conosco? Ainda pequenos, uns e outros, filhos de mães diferentes, eram reunidos em todos os lugares. E com o amparo dos meninos, ela está falando lá dos bichinhos, né? Filhos de mães diferentes, os filhotinhos. Levados às preces, eles eram levados para participar das preces, toda a parte eles faziam, e aulas ao ar livre. Então eles juntavam esses bichinhos, crescendo juntos, comendo a mesma relva, sentindo sempre a mesma companhia. Uns e outros eliminaram as instintivas aversões. Essa movimentação, estamos em Cascavel, não sabemos onde vamos reencarnar. Essa movimentação dos espíritos, muitas vezes reencarnando juntos,
comendo a mesma relva, sentindo a mesma companhia, passando pelas mesmas agruras, pelas mesmas dores e dificuldades, em países muitas vezes ainda de tão corrupção. Talvez a gente aprenda a entender o que é a fraternidade e vivenciar. O mal é ousado, mas o bem está começando a se mostrar. Imperfeita com as dificuldades dela, mas está se mostrando bem. Então, para terminar com uma mensagem de muito otimismo, nós dizemos que o bem não é tão tímido assim. Ele está se movimentando. A exemplo do Cristo. Sem dizer a palavra Cristo, sem dizer a palavra fraternidade, o bem está se movimentando. Eu acredito que vocês conhecem a palavra que nós estamos imaginando. Eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade que a casa nos dá, com muita alegria no coração, no presente. Agradecemos aos benfeitores e pedimos ao Mestre que nos fortaleça.